preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, um motivo de muita alegria poder estar aqui trazendo mais um estudo, mais uma palavra das Escrituras para a nossa reflexão, para o nosso discernimento e engrandecimento espiritual. E para que tudo isso se opere, aqui eu convido todos os irmãos e irmãs para fazermos a nossa oração ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, oramos a Ti agora, Senhor, clamando, pedindo, rogando pela presença do Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Pois Tu nos ensinas que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estarás. Que Teu Espírito Santo esteja conosco aqui agora, Senhor, para nos dar o entendimento, o discernimento, a direção da palavra, que a palavra proferida hoje seja testificada pelo Teu Espírito, Senhor, para que produza frutos em nosso espírito, em nossa consciência, frutos esses para a honra e glória tão somente de Ti, Senhor. Esteja conosco, meu Pai, é a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar fazendo o estudo, continuando o nosso estudo no livro de 1 João. Hoje nós vamos estar lendo aqui do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Capítulo 4, 1 a 6. É 1 João, né? É. 1 João 4, 1 a 6. Eu vou fazer a leitura. 2, 5, 7. Amém? Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos
se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Então nós vamos dando continuidade ao nosso estudo aqui nessa epístola de João, né? E mais uma vez João continua dentro do seu estudo. Nós já tivemos a oportunidade de ir, né, secando todos os capítulos. E João mais uma vez ele vem confrontando os falsos profetas, né, o que ele já vem fazendo durante o seu ensino aqui para seus discípulos, né, para aquelas pessoas da igreja que ele estava ensinando. E a gente vai lembrar que ele vem falando muito sobre isso. Ele já vinha falando sobre... Ele vem o tempo todo fazendo essa comparação, né, dos que estavam no erro, que estavam tentando enganar, e aqueles que seriam verdadeiros crentes. Então ele já falou dos anticristos, ele já falou dos filhos do maligno, né? Ele já falou sobre os que amam o mundo, e ao contrário falando daqueles de Deus, ele falando daqueles que têm a unção do Espírito Santo, daqueles que devem amar os irmãos. Então o tempo todo ele vem fazendo essa dicotomia, né, daqueles que estão errados e daqueles que estão certos. E isso se deu em função do momento que eles estavam vivendo, né? Como eu já cheguei a falar aqui, de pessoas dentro da igreja levando ensinos errados. Então era a preocupação de João para que aquelas pessoas pudessem absorver realmente o que era verdade, o que era certo. E todos os estudos que nós trouxemos até então dessa epístola de João, a gente vem também enfatizando que o que João viveu, estava vivendo naquela época quando ele escreveu a carta, se tornou uma constante durante todo o período histórico, né, do cristianismo. Muitos erros, muitos enganos, muitos falsos profetas, falsos mestres, anticristos, né, são várias as denominações. E isso vem acontecendo, continua acontecendo até hoje. Então, é um estudo que ele enfatiza muito isso, e a gente continua enfatizando, né, aqui trazendo aqui para a igreja. E eu acho interessante, né, mesmo que fique um pouquinho incisivo, quando a gente faz esse estudo do texto, do livro, né, do início ao fim, dividindo em partes, às vezes volta ao ponto, mas eu acho que isso é importante também para a gente introjetar, para a gente ficar com isso bem claro e ajudar na nossa consciência no dia a dia, né, da nossa vida cristã. E esse trecho específico que nós lemos aqui hoje, que vamos falar um pouquinho sobre ele, eu acho ele muito importante, porque nós vamos falar sobre essa prova, né, da gente poder testificar sobre os Espíritos, né, que é o que João está trazendo nessa exortação, e que já no primeiro versículo ele deixa isso muito claro. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes
provai os espíritos se procedem de Deus. Então João está falando do espírito aqui, meus irmãos, não é espírito sobrenatural, não é um ente invisível, um ente celestial, não. O espírito que ele está falando aqui é o espírito que habita em nós, em todos nós, né? Filosofia, psicologia, parapsicologia, metafísica, são inúmeros ramos aí dos estudos que trazem o que eles chamam de tricotomia. A tricotomia: corpo, alma e espírito. E não são só esses estudos, a própria Bíblia também traz essa tricotomia. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo ele fala, lá no capítulo 5, no versículo 23. O mesmo, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo conservados íntegros. Nosso corpo físico íntegro é a nossa saúde, é a gente cuidar do nosso corpo, é a gente preservar a nossa integridade física. A alma, né, é entendida como a parte da nossa existência que está ligada ao nosso cérebro, às nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Isso é o que é entendido dentro dessa dicotomia como alma. Já o espírito seria a nossa consciência de Deus, ou, né, respeitando as demais religiões, a nossa consciência num ente celestial, num ente supremo, mas trazendo para a nossa fé, para o nosso entendimento, o espírito seria a consciência de Deus, é a nossa parte espiritual, esse buscar essa comunhão, esse entendimento, ou seja, um nível de consciência mesmo, é a consciência espiritual. Então, é esse espírito que João está trazendo aqui no nosso estudo, esse espírito da consciência, né? Por quê? Então, a gente não pode, através do nosso espírito, da nossa consciência, a gente não pode dar crédito a qualquer espírito, ou seja, a qualquer consciência de outra pessoa que esteja trazendo algum entendimento, algum ensinamento. Nós não podemos sair dando crédito. É isso que João está falando aqui, que ele estava vivendo naquele momento. Não é qualquer pessoa que chega falando em nome de Deus que nós devemos dar crédito. Não. Provai se os espíritos são de Deus. Então nós temos que provar. Nós temos que provar se esse espírito é de Deus. Por quê? O próprio João já dá a resposta. Por que nós temos que provar o espírito? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esses falsos profetas também têm um espírito, eles também falam em nome de Deus, eles têm a consciência dele, mas o que João está falando aqui é que não necessariamente essa consciência vem de Deus, essa consciência pode vir do maligno, do inimigo, ou mesmo da própria carne. Então, essa passagem fala sobre isso, sobre não darmos crédito a qualquer espírito, antes prová-los. E isso é importante porque, como eu já disse aqui, né, João enfrentava esse problema, dali para diante até esse dia de hoje, nós estamos aqui, continuamos enfrentando esse problema, mas esse problema ele vem desde o início da criação. Se nós pegarmos as Escrituras, os falsos espíritos, aqueles que falam em nome de Deus,
mas deturpam a palavra, deturpam o ensinamento e trazem um engano, nós vamos ter de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Se pegarmos a simbologia de Gênesis, lá no Éden, a serpente, né, o símbolo da serpente, ela enganou Eva, trazendo uma interpretação falsa a respeito da ordem de Deus. Deus deu uma ordem e a serpente deturpou aquela ordem e enganou Eva. E a partir daí, esse padrão, né, de distorcer, adulterar, falsificar e utilizar o nome de Deus, ele vem se repetindo muitas e muitas vezes. Nós podemos citar aqui, eu anotei apenas como citação, Balaão, né, visava lucro, mentir, usando o nome de Deus. Tem uma passagem muito interessante lá no livro de Reis, do rei Acabe, dos 400 profetas de Acabe. Eram 400 profetas usando o nome de Deus e enganando Acabe. O único profeta, que era Micaías, que falava realmente em nome de Deus, falava a verdade, tomou um tapa na cara e foi para a cadeia. E ele seguiu os 400 falsos profetas e morreu. É porque ele estava ouvindo os profetas se ele iria ou não à guerra. E todos os 400 falando, vai, Deus está mandando você ir para a guerra. Deus está mandando ele ir para a guerra. E Micaías falava, não. Deus fala contra, se você for, você vai morrer. Ele não escutou Micaías, foi e morreu. No Apocalipse, né, a carta para a igreja de Tiatira, temos lá a Jezabel, estava dentro da igreja, profetizando, falando em nome de Deus, mas levando todo mundo ao engano, trazendo a prostituição, trazendo o erro, o ensinamento falso. Então, durante toda a nossa existência cristã, considerando não apenas o Novo Evangelho, mas considerando também o Antigo Testamento, mas sempre considerando o Antigo Testamento como um livro histórico que aponta para Jesus, onde a gente tem que trazer ele sempre aponta Jesus, mas buscando os exemplos, as histórias, os ensinamentos, que é um livro muito rico em ensinamento, nós vamos ter esse padrão. Não podemos simplesmente sair acreditando e aceitando tudo aquilo que nos é falado, simplesmente por aquela pessoa dizer que está falando em nome de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, levando para aquele contexto de João, ele estava enfrentando, eu já cheguei a falar aqui sobre os gnósticos, né? E o que os gnósticos, eles se sentiam superiores, eles eram influenciados pela filosofia, então eles traziam um entendimento de que somente pessoas que tivessem um conhecimento superior, uma inteligência superior, uma capacidade intelectual superior, é que teria revelações, né, de Deus, revelações divinas, né, e somente aqueles que fossem iniciados dentro do processo deles lá do gnosticismo, que eles chamavam das coisas profundas, é que poderiam ter capacidade de conhecer além até mesmo do que as próprias escrituras. E esses gnósticos, eles negavam a humanidade de Cristo. Eles falavam que o Cristo, o Messias, ele não seria um ser humano, ele seria um ente espiritual que teria entrado no corpo de um humano, né, no caso de Jesus, através do batismo e tal. Então era um estudo todo distorcido. Eles não traziam a divindade, eles traziam a divindade, mas não naquele corpo humano. Faziam uma deturpação total ali do ensinamento de Deus. Então, por isso que João fala para aquele povo naquela época de que a gente reconhece o Espírito naquele que confessa que Jesus veio em carne. Jesus era o Espírito encarnado, o Espírito de Deus encarnado.
para combater justamente os gnósticos. Então, nós já falamos aqui, João estava combatendo esse pessoal, chegou a chamar eles até de anticristos, justamente por causa disso, de que o espírito que estava neles não era o espírito de Deus, era o espírito de Satanás, era o espírito do maligno, mas que, por outro lado, outras pessoas, né, teriam sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e esses sim é que estariam trazendo a verdadeira palavra. Então, quando João fala aqui que a gente tem que provar os Espíritos, a palavra provar, né, que ele traz aqui, é a palavra no sentido de testar. É uma palavra grega que era usada lá na metalurgia para testar metais, se eles eram puros realmente. Então, João ele utiliza essa palavra para que justamente aquelas pessoas entendessem o que era o sentido de provar. É de testar mesmo, é saber se o que aquela pessoa ela está falando provém de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente como que nós vamos, né, através do Espírito Santo, poder fazer essa prova, poder fazer esse teste. Mas é importante, João ele traz a importância desse entendimento, de que, né, essa provação da gente poder discernir, da gente poder ter um entendimento, ela é importantíssima na nossa vida para que nós não possamos cair em erros, porque tem erros que são grosseiros, mas muitos erros são, como que nós poderíamos dizer, são um limite muito próximo ali entre o que é de Deus e o que é apenas desejo humano, desejo da carne. A gente vê isso o tempo todo, né, no mundo religioso, no mundo gospel, vamos dizer assim. Então nós temos que ter muita sensibilidade, muito discernimento para poder entender isso e não sair acreditando em tudo que nos é colocado. E eu também trouxe aqui dentro desse estudo principalmente duas passagens bíblicas, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, que trazem exemplos de que a gente não pode acreditar em tudo e que precisa ser testado. Uma é uma que está no livro de Neemias, porque Neemias, quando ele estava lá, está lá no Neemias, no capítulo 6, Neemias, quando ele estava impulsionado pelo Espírito de Deus a reconstruir o templo, ele enfrentou dificuldades. E numa dessas dificuldades, juntou alguns judeus lá que queriam, o próprio texto, eles conspiraram para intimidar Neemias, eles queriam impedir Neemias de cumprir a palavra de Deus, mas eles não faziam isso de uma maneira frontal, eles tentavam enganar, distorcer. E nessa passagem eles colocaram profetas, né, para falarem a Neemias, para tentar dissuadi-lo. E um desses profetas vira para Neemias, está lá no versículo 10, e fala assim: vamos juntos, né, à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar-se. Aliás, de noite virão matar-te. Ou seja, ele estava tentando, usando o nome de Deus, usando a figura do templo, né, que era muito importante para os judeus naquele momento. No Neemias 6:10. 6:10. Que Neemias foi lá na casa de Semaías e tal, e aí eles chamaram. E o que o versículo 12 fala? Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Neemias,
através da sua consciência, espiritualmente, ele entendeu, ele provou, ele testou que aquela palavra não era de Deus. Por quê? Ele, dentro de todas as ordens, as regras lá judaicas, ele sabia que só os sacerdotes poderiam entrar no templo. Então ali, mesmo com medo de morrer, mesmo sabendo que poderia ter que tinham pessoas querendo matar, talvez o que eles pensaram foi isso, ele no afã de proteger sua própria vida, ele vai acreditar e vai com a gente para o templo. E ao entrar no templo, quer dizer, ele vai entrar sozinho, e ali o julgamento de Deus virá sobre ele, porque somente os sacerdotes poderiam entrar no templo à noite, fora dos horários, lá dentro de todas as regras. Então Neemias teve essa consciência, não foi, e depois ele teve esse entendimento através de Deus de que era uma armadilha, de que aqueles homens tinham sido subornados para tentar destruir. Outro exemplo, que está lá no livro de Atos capítulo 16, versículo 17, é quando Paulo vai visitar a cidade de Filipos. Essa é uma passagem muito conhecida também. Vocês vão lembrar que tinha uma jovem adivinha, com espírito de adivinhação, não é? E por que essa passagem ela é interessante? Porque Paulo ele foi para foi lá para pregar, levou Timóteo, foi pregar para aquele povo ali, e aí tinha uma jovem adivinhadora lá. Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, olha só, eles estavam no lugar de oração, vocês percebam que Neemias tentava, ou seja, existe toda aquele aspecto, aquela imagem de que as coisas são de Deus. Então eles, no caso de Neemias era o templo, agora eles estavam na casa de oração, ou seja, não, é no templo, é na casa de oração, então vem de Deus. E essa jovem estava nessa casa de oração, olha só, possessa de espírito adivinhador. E seguindo a Paulo e a nós, ela clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimos e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só, presta atenção. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então vejam bem, era um espírito enganador, uma pessoa que estava ali na casa de oração, e a princípio esse espírito enganador é aquilo que eu falei, que às vezes o limite do engano ele é muito tênue. Olha o que esse espírito enganador está falando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, o que ela está falando nesse momento aqui era verdade. Eles estavam ali anunciando o caminho da salvação, eles eram servos de Deus. Mas essa jovem, o texto depois fala que ela dava muito dinheiro para aqueles que a exploravam com as adivinhações. Ela cobrava para fazer as adivinhações. Então, se Paulo, naquele momento, não tivesse o discernimento espiritual, se ele não tivesse a consciência de que ele tinha que repreender aquela jovem, ela iria continuar enganando as pessoas ali. Entendeu? Então, ele repreendeu, o espírito saiu e ela perdeu essa condição de adivinhação. Mas olha só como é tênue, né? Muitas vezes a gente vai ver essa tenacidade, esse limite, essa linha entre o que é realmente de Deus e o que é engano, difícil de ser identificado. Porque a gente vê muitos, como Paulo falou aqui, falsos profetas, às vezes trazendo palavras que a gente quer ouvir. Talvez uma palavra para atender os nossos desejos humanos, mundanos, carnais, e que ali vai
vai dando um jeitinho de encaixar dentro do ensinamento bíblico, ou mesmo para poder trazer normas, regras, e aí fazem uma ginástica danada. Eu participei de um evento semana passada, em que foi até da minha filha e tal, e no final uma mulher fez um estudo falando para os pais e querendo trazer um estudo para os pais. Eu até não trouxe isso na minha anotação, mas isso me veio agora, eu lembrei disso e testifica o que nós estamos estudando. E ela trouxe uma palavra do Antigo Testamento sobre a vinha de... Me fugiu o nome agora do dono da vinha, gente. Nabote? A vinha de Nabote, exatamente, a vinha de Nabote. Veja bem, olha só, ela pegou um trecho do estudo que fala da vinha de Nabote, porque nesse trecho, o que acontece? O rei, ele queria de qualquer jeito a vinha de Nabote. Aí Nabote não quis vender a vinha, aí o rei, acho que é Acabe, não sei qual. Isso. Só que vejam bem, a primeira parte do texto relata essa parte em que ele quis a vinha, Nabote não quis vender, e ele voltou para casa triste, tipo fazendo uma pirraça, olha só. E aí Jezabel chegou e advertiu: mas você não está parecendo o rei de Israel, levanta e tal, você não pode ser uma pirraça e tal. Então essa pessoa pegou esse trecho da vinha de Nabote para levar uma pregação para os pais sobre os filhos, de como muitas vezes os pais devem proceder quando o filho faz pirraça e tal, olha só. Só que ela parou por aí. Só que se as pessoas que estão ali não pegam a escritura e vão ler e vão continuar a leitura, o texto que ela usou para tentar exortar os pais é um dos textos de maior maldade que tem na Bíblia, porque o que eles fizeram com Nabote depois? De usar de mentira, de engano, mataram Nabote, apedrejado, para o rei tomar a vinha de Nabote, com falso testemunho. Então, eu lembrei disso aqui agora, de como, muitas vezes, possa até haver uma boa intenção, mas a forma como a palavra de Deus ela é ensinada, ela pode gerar erros de interpretação. Então você vai usar um exemplo tão triste, tão cruel da Bíblia numa pregação com crianças e pais ali tentando exortar os pais a respeito de como lidar com as crianças, ou seja, é um engano. Se não tiver discernimento, vai no caminho errado. Então, a partir daí é que nós temos que entender isso. E aí, como que nós vamos provar esse espírito? Como que nós vamos entender isso? Como que essa exortação de João, ela vai ser fundamental na nossa caminhada cristã? Nós não podemos ver espíritos, não é verdade? Então, quando ele está falando que provar esses espíritos, é a gente buscar testificar. Foi o que eu fiz. Quando eu ouvi essa pregação, tinha quantos anos que eu já tinha lido sobre a vinha de Nabote? Tinha muitos anos. Mas eu ficava o tempo todo, gente, mas a vinha de Nabote, eu não estava com a Bíblia no momento, mas a vinha de Nabote, acho que não é, a vinha de Nabote, acho que é uma maldade. Então, aí, na hora que eu cheguei em casa, eu peguei o texto e fui ler para você. E o tempo todo que ela estava falando, aquilo estava me incomodando, eu falei assim, pô, irmão, usar Jezabel como exemplo para mães e pais, isso não testificou, no meu coração ficou apertado o tempo todo, e depois, na leitura do texto, que me veio a palavra do erro, e que a gente tem que ter muita atenção. E as igrejas, elas querem muito isso, elas querem te ensinar a ser pai, querem te ensinar a ser mãe, querem te ensinar a ser marido, querem te ensinar a ser filho, usando palavras muitas vezes equivocadas, e que não é o sentido
do cristianismo. O sentido do cristianismo é o amor, é o perdão. Não tem que ficar querendo ensinar as pessoas a comportamento, porque muitas vezes você vai ensinar um comportamento errado. Né? É igual o exemplo de Neemias. Se Elias tivesse já de cara aceitado a primeira palavra que foi, ele tinha sido morto, né? Mas ele mesmo, ele falou assim, poxa, mas foi a palavra de Deus que me fez vir aqui para estar, né, reerguendo o templo. Como que pode ser verdade eles querer me levar para um templo à noite, uma coisa que é proibida e tudo? Então eu estaria reconstruindo o templo e eu mesmo estaria confrontando a liturgia do templo e tal. Então ele teve esse discernimento. Então, tudo que for ensinado, tudo que vocês ouvirem, que nós ouvirmos, nós vamos provar através da luz das Escrituras. Já não ir achando que tudo que está sendo falado é a verdade. Se eu falo em nome de Deus, Deus manda te dizer, eu profetizo em nome de Deus. Gente, tem que tomar muito cuidado. E tem que ver se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo falado em nome de Deus realmente tem base nas Escrituras, se tem base nos ensinamentos do Cristo. Olha só, é pertinho de onde a gente estava, lá em Atos mesmo, nós falamos Atos 16, Atos 17 traz uma passagem também muito interessante sobre os irmãos, os crentes de Bereia. Vocês lembram dos crentes de Bereia? Paulo estava ali, o apóstolo Paulo, com todo o poder do Espírito Santo, evangelizando, fazendo lá, né, os milagres, testificando sobre Deus. Mas tudo que ele ensinava, os crentes de Bereia lá, eu estudava nas Escrituras, examinava nas Escrituras o tempo todo. Eles simplesmente não acreditavam. Né? Aqui, ó. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Eles receberam, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, né? Mesmo aqueles de alta posição, homens e mulheres. Eles examinavam a Escritura, eles buscavam o entendimento, eles buscavam o estudo, né? Então, outra forma, né, da gente fazer essa prova, esse teste, através da oração. É na nossa comunhão mesmo, espiritual com Deus, orando, pedindo sabedoria, pedindo discernimento o tempo todo, né? É o que a Bíblia nos ensina. Tiago ensina isso, ele orava pedindo sabedoria. Salomão orava pedindo sabedoria, né? Então esse processo de discernir, ele deve ser fundamentado na oração, mas a gente também não pode simplesmente abandonar a lógica, o entendimento, a emoção, tudo em harmonia com Deus, através da oração e através do conhecimento da palavra. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Né? Mesmo que eu estou falando aqui, o pastor Totó está falando, depois a gente chega, a gente lê, a gente estuda, porque o nosso guia é somente o Espírito Santo, é somente Jesus. E aí, concluindo o que a gente, né, fecha a conclusão de que o que João estava passando naquele momento, né, o povo estava acreditando naqueles gnósticos. Então, por isso que a palavra aqui é enfática. E por isso que a gente continua enfatizando aqui também, porque hoje a gente vê as pessoas acreditando da mesma forma nos falsos profetas. São cada absurdos que a gente vê aí nos púlpitos, nas igrejas, nos ensinamentos, e as pessoas acreditando. Mas por quê? Porque é uma minoria de crentes que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ora
pedindo discernimento para aquela palavra, para aquele entendimento. As pessoas hoje já estão acostumadas a querer tudo pronto. É comida pronta, é fast food, é coisa instantânea, é coisa rápida, clicou e já sabe e tal. Então, essa preguiça mental, essa preguiça intelectual que se transformou também numa preguiça espiritual, está levando as pessoas a acreditarem em qualquer ensino, em qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Então essa é a reflexão que nós temos que trazer para nós, mesmo nós que estamos aqui, que a gente vem, a gente estuda, o nosso encontro ele é sempre baseado em estudo, em busca da palavra, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que analisar a Escritura, mas a gente tem que levar essa mensagem para outras pessoas que a gente vê que estão sendo enganadas. É o que João estava fazendo, é o que nós estamos fazendo e é o que Deus espera da gente. É discernimento espiritual, é a consciência espiritual, é o estudo da palavra e a oração. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?